Porque recebe disciplina ou instrução. Primeiro, já começou falando uma palavra estranha a nós. O que é disciplina na igreja, meu irmão? Puxar a orelha de alguém. Certo? Disciplina. Não, peraí, disciplina é educar, gente. É ensinar. É trazer a consciência. É mostrar que existe uma alternativa. Que existe uma outra postura diante de determinadas situações que nós estamos inseridos nela. Pessoa que adota uma doutrina e que segue a ideia ou imita o exemplo de outro. A palavra de discípulo, a gente vai encontrar ela, 269 o que significa? Pessoa ensinada, treinada, aluno, aprendiz. Se eu estou dentro da igreja, e eu gosto muito disso, e toda liderança tem a sua pedra no calcanhar, e a minha também não deixa de ter a sua pedra no calcanhar. E eu começo a observar o seguinte: algumas pessoas, assim como eu, em alguns momentos da vida, têm muita dificuldade com uma questão de ser ensinável. Porque eu e você vemos um mundo onde ele diz para a gente o seguinte: se vira. Se você não é o melhor, você não passa na prova. Se você não é... Então, acaba forjando na mente desse que vai ser abordado agora, nas próximas semanas, uma leitura de que ele é autossuficiente. E quando ele chegar aqui, se ele não for discipulado, e se você não tiver dificuldade para mudar alguns conceitos na mentinha dele, senso de valor, mudança de postura, você vai ter uma igreja cheia de gente que nada tem a ver com o Evangelho. Então, esse nosso diálogo hoje, nessa manhã, é para você entender o perfil da igreja que nós estamos começando a entrar dentro dele. O pastor Damião postou há um bom tempo, tem seu conceito de igreja formado, o pastor Ronaldo, todos os pastores estão aqui, já vivem no ministério. Deus sustenta vocês no ministério de vocês, têm as experiências vividas. Mas eu penso que estamos passando por um período de mudança de pensamento, senão nós vamos ficar de uma maneira muito complicada. E não é uma mudança para algo novo. É uma mudança apenas para observar com mais atenção a questão do discipulado na igreja. Só isso. Mais nada. Quando esse treinamento foi forjado, foi para as lideranças reproduzirem, como o Fábio colocou aqui. Porque na sua igreja local precisa ter essa consciência, que não é só trânsito. Próximo. A grande comissão, na grande comissão não existe plano B. Só existe um plano. Esse plano, multiplicação através de discipuladores fazendo novos discípulos. Tem dificuldade? Tem novidade nisso? Nenhuma. Mas aí eu pergunto, tudo bem, quantas pessoas você está discipulando na tua igreja? Por? Próximo. É um capinha dele. Nossa proposta é fazer conhecido a verdade. Não é essa? Por que nós estamos nos mobilizando para poder ir para a rua? É porque nós temos um ideal mais excelente do que os outros? Sim. É porque nós temos a descoberta de todas as soluções do mundo? Não. Porque nós estamos inseridos num contexto que eu estou vivendo dificuldades. Eu estou inserido num contexto que, se alguém puder me ajudar, eu até peço socorro. O pessoal que está uma semana com câncer, em estado terminal, ali dentro do Joca, depende de uma transferência, está numa fila que já fala para mim, espera 3 meses, 2 meses, fui com a ordem judicial, daqui a 2 meses pode sair para você fazer a transferência dele. Irmão, sou gente igual a você, não sou diferente de você em nada, mas eu tenho algo de vida mais excelente. É por isso que eu vou para a rua. É por isso que eu vou na casa do outro abraçar ele. É por isso que eu preciso estar mais atento e sensível ao discipulado na igreja local. Porque se o outro não tiver sensibilidade, o outro vai negar o nome de Cristo por causa da circunstância. Eu sou crente, filho com Deus, é dono do céu e da terra. Eu sou um cara daquele jeito que não faz nada, estou fora. Não é esse o Deus que a igreja precisa de conhecer.
A igreja precisa conhecer um Deus que dentro dos seus relacionamentos vai produzir nas pessoas resistência para esses embates da vida, que é para mim e é para você. Próximo. Olha só, a base, o caminho, a realidade de tudo que vai acontecer está ilustrado em um sol que brilha sobre todas as outras coisas. Você tem? Se você não testemunha o Evangelho, ou não vive o Evangelho, na intensidade que ele tem que ser vivida, não vai adiantar o seu discurso durante a transe. As pessoas estão esperando no Evangelho que produza em você primeiro o resultado, para depois elas darem crédito, ou falar, eu não vou calar. Quando a igreja passou assim, além daquele banco confortável, eu tenho lá alguém que vive a intensidade do Evangelho. Depois do testemunho, a próxima coisa, a próxima coisa que você tem, o discipulado. Observe que é um caminho, retorna ao slide anterior. Observe que é um caminho que me chamou assim muita atenção, porque o testemunho, olha bem, o conhecer a Cristo, o estar diante de Cristo é lento mesmo, o pensamento é lento, a memória fica pouca, volta um pouquinho, volta, Luciano, não é para ir não, volta. Atrás. Olha bem, quando nós observamos o testemunho, ele está relacionado ao quê? A minha vida no contexto que eu estou inserido, na minha casa, na minha escola, naquelas vínculos normais da minha vida. Quando começo o discipulado, muito bem colocado, no ambiente que eu estou inserido, não é na igreja. O discipulado, quando o outro vem vibrar nos meus olhos, com intensidade, a minha fé diante das circunstâncias, e eu começo a discipular com ele, cara, vale a pena, confia, rapaz. Mas fulano já disse, meu irmão, esse deixa eu estar servindo, ele não é isso aqui. Depois do discipulado, a adoração, que é um estado constante nosso para com Deus, uma expressão de gratidão nossa com Deus, aí que a igreja entra na história. Que é dentro da igreja que a gente vai descobrir os ministérios, que a gente vai preparar vocacionado, que a gente vai trabalhar a coisa com mais intensidade. Mas isso aí é um relato ideal, não é o real. Por quê? O que nós fazemos? Nós colocamos dentro da igreja, aí nós lemos em algumas situações, que eu digo eu também, em algumas situações nem testemunho de crente dá, aí quer discipular, aí quer adoração, levanta a mão. Irmão, cuidado, testemunho. Eu tenho só um aninho só mais na frente do pastor Ronaldo, descobri hoje, estou com 47 anos de idade. Sentado em banco de igreja, já ouvi muitas pessoas em um determinado tempo, para aquele curso, falarem assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. Espera aí, pelo amor de Deus, Jesus se manifesta através de mim e de você. Se o meu e o teu testemunho não for autêntico, o outro não aceita Jesus. Sim. Então depende de mim e de você, meu irmão. Aquela história que anda falando para o enterro não depende de mim. Meu irmão, o plano de salvação é só um. Que Cristo seja conhecido através de quem? Do discípulo. Quem é você hoje? E por que você não discipula? Por que você não tem na tua igreja uma casa de discipulado, trazendo até os membros da tua igreja local, da consciência, de que esse negócio aqui é sério? Isso aqui não é brincadeira, não. A gente não está sentando no banco de igreja só porque Jesus morreu, ele amou. Não é isso não, meu irmão. Você tem que andar com os pés no chão. Olha, a tua fé tem que ser explicável. E você explica a partir do seu modo de vida. O cara, eu achei interessante. Estava numa determinada situação e alguém chegou lá, primeiro era crente. E o Senhor, não, meu irmão, mas só que a situação era tensa. E de repente essa pessoa, eu vou em casa, eu pego meu revólver, eu mato você. Eu falei, cadê o crente? Não entendi. Irmãos, cuidado.
Porque nós estamos com pessoas sentadas no banco da igreja, mas nós não estamos discipulando como deve ser discipulada. O testemunho é a base de tudo. Jesus morreu na cruz para te salvar. Feito, acabou, está lá. A salvação está à sua disposição. É você querer ou não querer. É opcional. Quem quer caminhar com Jesus, caminha. Quem não quer, não caminha. Mas tem um detalhe. Se quer caminhar com Jesus, o primeiro princípio é o seu modo de vida. Se não houve mudança na tua vida, não há mudança no teu comportamento, para nada está valendo o evangelho que você está pregando. Próximo. Aqui a gente vai ter alguns chamados. Primeiro, o que Jesus fez por nós na cruz, o que Jesus faz em nós, o tratamento do discipulado. Se não há discipulado na sua igreja, não adianta você querer botar todo mundo na rua para fazer evangelismo. Porque só vai para a rua fazer evangelismo quando Jesus começa a fazer através de você. E o interessante é que não é através da igreja, não. A igreja, que eu digo, instituição, não. É através de você. Não está no atacado, está no varejo. Então, o que ele faz em mim é que vai ser revelado ao outro e vai mostrar a autenticidade do que eu estou falando. Eu posso pregar que Jesus morreu na cruz do Calvário e ser bom de oratória, como já foi falado aqui. Mas se a minha vida não condiz com isso, a coisa está estranha. A coisa está caminhando para um lado estranho. Próximo. Eu estou repetindo bem. 2 Coríntios 13, 5. Olha a autoanálise. Isso não é para não crente, isso é para mim, gente. Isso é para você, liderança. É para nós, como servos de Cristo. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Não tem testemunho de vida. Então fazer o que lá fora? Eu mesmo tenho crise comigo. Um dia eu estou no céu, outro dia eu estou no inferno, um dia eu chego aqui, louvando a Deus. No outro dia eu chego aqui, se bobear, xingando todo mundo. Avalie você mesmo, fica esperando manifestação extraordinária de lâmpada, fumaça de fogo. Meu irmão, sai disso. Olha para o texto e avalia que tipo de fé você tem, a quem você serve, quem é você no reino. Porque se você não está testemunhando o evangelho que você prega, cuidado que você pode estar numa situação muito complicada. E hoje a gente precisa estar atento a essa realidade. Próximo, Luciano. Evangelização sem integração com o discipulado sempre falhou e falhará no seu objetivo de ganhar o mundo. O máximo que se consegue é agregar algumas pessoas à igreja sem mudar o senso de valor. O máximo que a trans vai fazer é encher isso aqui de gente. Mas se não tem discipulado na igreja, não adiantou nada. Se não tem quem abraça, quem chora junto, foi tempo perdido. Porque quando a gente se converte, eu aprendi assim, eu estou aqui diante de uma bancada de pastores. Me ajudem. Quando nós nos convertemos a Jesus, a primeira coisa que muda em nós é o nosso caráter. Estou equivocado? Porque a personalidade vai continuar nele, o temperamento vai continuar o mesmo. É o senso de valor que vai mudar. Pulava o muro, agora já tem que pensar 2 vezes. Opa, entra pela porta, que é o ideal, é o correto, é o certo. Agia de maneira trapaciosa com as pessoas, agora, opa, peraí, não é bem assim, eu tenho que aprender a viver com o que eu tenho. Então, irmão, se o que muda no ser humano é o senso de valor, e a igreja não está mudando e nem apresentando valor nenhum para a humanidade, para as pessoas que chegam aqui, por favor, nós estamos num lugar estranho. Precisamos mudar o nosso comportamento, porque é por aí que nós temos. Próximo slide. Não se choque de repente com algumas situações, porque olha o confronto para nós, igreja do Senhor. As igrejas se tornam cada vez mais complexas.
vamos organizar, vamos fazer, vai, ok. Ao ponto que as pessoas têm dificuldade de se encontrar com a mensagem simples e poderosa de Cristo. Assim, é mais fácil estar ocupado fazendo igreja, ao invés de ser igreja. É mais fácil, vamos abrir um ponto de pregação, vamos irmã, segue o espacinho do seu terreno lá, vamos lá, vamos material, vamos fazer igreja. Quantas filhas a igreja de parte vocês têm? 50? Olha, um dado histórico, vai entrar no livro dos recordes na evangelização do povo hoje. Mas quantos discipulados existem? Ah, tem um irmão lá que mandei de seminário, se formou e está cuidando lá. Irmão, estou perguntando como discipulado. Né? Quantos se colocaram à disposição para ouvir o chamado de Deus, que tem que fazer diferença no discipulado. Porque discipulado é para gente igual eu e você, que não tem acesso a alguns tipos de informação, ou não tem tempo para estar agarrado no seminário. Discipulado é para nós entendermos a missão da igreja. E não existe essa missão para você testemunhar do Evangelho com maior autenticidade. Próximo. Pastores, não me passam. Não me passam. Igrejas sem discipuladores são como caixão de música. Ora, Deus não é Deus do morto, mas Deus de vivo. Porque para Ele vivem todos. Cuidado. Para isso não ser uma realidade no seu ministério, não ser uma realidade na sua vida. Você pode ser um morto-vivo e não sabe. Você pode ser um cara que aparentemente aí pode entregar qualquer tribuna na tua mão para você se dar bem. Você sabe como agir com isso. Você consegue mobilizar quantos milhões de pessoas você assim o desejar. Mas você pode ser um sepulcro caiado. Porque a palavra, a autoridade, a unção da palavra, está na palavra. E quando você ministra a palavra, você está ministrando a palavra que se interpreta. Em alguns momentos a minha interpretação atrapalha a interpretação da palavra. Em alguns momentos na minha vida, em vez de eu ser favorecedor das pessoas entrarem no reino do céu, eu me torno uma pedra de tropeço na vida de alguns. Porque eu quero que a palavra fale aquilo que eu penso, que realize os meus interesses, e não faça, cumpra o que ela está pronta e habilitada para cumprir, que é a modificação do senso de valor do ser humano. Cuidado, você está aqui hoje porque você é liderança, você está aqui hoje porque você representa o reino dos céus aqui. Cuidado com o comportamento, o pensamento, a postura que você está adotando diante das realidades que são apresentadas. Esse caixão daí, esse caixão está muito feio. Se fosse um período da Inquisição, sua cabeça é para videogame. Ah, já iriam cortar minha cabeça. Não, mas pode cortar quando você decidir. Próximo. Serviço, ministério. O serviço cristão, o ministério, é um trabalho que nós mostramos ao próximo, motivado e baseado no exemplo de Jesus. Por isso que esse testemunho é fundamental. Jesus, quando chegava em algum lugar, o que ele fazia? As pessoas já olhavam para ele e sabiam quem ele era. As pessoas, não pode ser ele. Até certo sabia quem era Jesus. Vem cá, que tumulto é esse aí? Não, Jesus está passando. Então, opa, filho, estou aqui, eu quero falar contigo, eu também preciso. Amados, e nós aqui, botando as nossas faculdades, todas elas, 10, e levando Deus à revelia. Essa minha palavra, irmão, não é para ferir ninguém, não é para machucar ninguém, é só para dizer para os irmãos o desejo do meu coração que cada uma das partes tivesse essa consciência. Porque o dia que a gente conseguir fazer outras pessoas terem a consciência que o pódio do Evangelho não é o púlpito, que o pódio do Evangelho não é o meu status social, a posição que eu me encontro, presidente, vice-presidente, executivo, não é isso. O dia que eu conseguir mostrar para as pessoas que o pódio do Evangelho
é testemunhar, viver com autenticidade aquilo que me é apresentado pela Bíblia. A realidade do nosso bairro muda. Muda, vai mudar. Porque o Senhor não nega a Ele mesmo. E Ele não vai fazer isso por causa de mim. Ele vai fazer porque o meu testemunho é autêntico. E o meu testemunho é dele também. Não é por causa de mim, não é porque eu sou bonitinho, sou bobo para conversa, não. Ele vai fazer porque ele está vendo que nos meus passos eu estou seguindo as pisaduras dele. E eu quero ser igreja em qualquer ambiente que eu estiver inserido. Eu preciso acordar para isso, eu preciso entender isso. Eu preciso me colocar no reino sem olhar os benefícios, mas sim olhar quais são as realidades que eu preciso mudar a nível de reino. Porque a época do discípulo já foi, a nossa é agora, querido. A missão da igreja não mudou, continua a mesma, não existe outra alternativa. É testemunhar de Jesus. O pastor prega bem. E talvez você vai falar para mim o seguinte, mas tal, o discipulado acontece na minha igreja todo dia. Amém? Que Deus o abençoe. Passe essa visão para outros. Porque eu entendo discipulado quando você separa alguém e gasta tempo com ela. Sinal que você não tem tempo na sua agenda. Porque você está dedicando-se a formar a imagem de Cristo no outro. Enquanto nós não entendemos isso com clareza, o Evangelho não vai avançar. Nós vamos continuar tendo a nossa igreja cheia de pessoas descomprometidas com o Evangelho. Nós somos liderança, nós não somos qualquer um. Nós somos aqueles em que entenderam a responsabilidade da missão e falaram, não, estou disposto a pagar o preço e vou pagar o preço. Próximo. E vou pagar o preço porque vale a pena servir a Jesus. Evangelismo, missão máxima da igreja. Sem a proclamação, ninguém pode ser salvo. É verdade isso? Sem a proclamação, alguém pode ser salvo? Ajudem-me. Eu estou reparando que o colégio espancado, não se assustem comigo. Já falaram para mim que eu sou meio terrorista. Mas eu não sou terrorista. Eu quero trazer a consciência de uma maneira que qualquer um entenda. Se eu me evangelizar, eu vou usar os burros mesmo. Está na nossa mão, irmão. Está nas nossas mãos a responsabilidade de fazer o reino avançar. Só serão salvos. Se esse mundo só vai encontrar a verdadeira salvação em Cristo Jesus, se você sair de onde você está. Eu costumo dizer que gabinete pastoral não salva ninguém. Lá cuida de problema de gente mal formada dentro da igreja. Mas lá não salva a vida de ninguém não, meu irmão. O que salva é quando eu estou com uma pessoa caminhando com ela. Porque enquanto não houver em nossa vida prioridade do relacionamento com o outro, e enquanto a nossa visão não mudar, que o discipulado não é só para não crentes, mas é para aqueles que já estão aqui, que já declararam a sua fé, já até passaram pelo batismo, já estão cantando na equipe de louvor, já estão produzindo alguns frutos, aparentemente, mas que talvez não precisam de discipulado. Você está com ele, irmão, peraí. Porque aquele pastor Cláudio, estava conversando com o pastor Cláudio, ele estava falando, Saulo, preparei o rapaz perfeito para o batismo. E tá. No final do tudo, ele batismo. Aí ele trouxe o seguinte, pastor, antes de batizar, eu preciso rezar uma novena. Não entendeu nada. Volta para o discipulado. Volta para o discipulado. Porque nós pensamos que entendeu alguma coisa, mas não entendeu nada aí. Fala, pastor. Sim. Discipulado é a gente pegar a igreja como Paulo, como Barnabé e Paulo. A gente sabe que ele é apóstolo. Mas Barnabé passou com ele até Não, lá. entender, integrar ele na igreja e se tornar uma coisa. Trazer a plena consciência da responsabilidade que é. Só que hoje, o nosso conceito de igreja hoje, é um conceito de que o ambiente que eu estou é um ambiente saudável. Já falei isso várias vezes, vou repetir novamente. Aqui ninguém deve SPC, aqui ninguém dá volta nos outros, aqui ninguém atrasa conta, aqui é o melhor lugar que tem, ninguém fuma, ninguém bebe, não é verdade, a igreja é isso. Isso é um clube, meu irmão. 10, melhor lugar do mundo para se viver é isso aqui. Aqui não vai aparecer mandado judicial ali para pegar ninguém ali, porque está devendo alguma coisa. Aqui não vai aparecer polícia, a gente vai prender alguém porque houve um furto, uma coisa. Não vai!
Porque aqui está reunido, essa aqui é a reunião dos santos, eleitos em Cristo Jesus. Mas é o discipulado que traz essa consciência de valor, que faz com que eu seja alguém que não cometa transatos. Quando não é discipulado, virou um túmulo, onde todo mundo está junto, é tudo muito bem visto, muito bonito, e não vamos arrumar nada. E vamos continuar em discurso evazios. Fala, pastor Belão. Que hoje, não tem essa idade, né? Mas não que está ficando velho. Né? Não, mas é que preto quando fica pré-vestido. Né? Na verdade, a gente está colhendo, Saulo, uma coisa que não foi semeada, pelo menos eu não semeei isso, nós estamos colhendo, né? Que é o quê? Que é a questão de que o pastor fazia tudo, como foi colocado aqui. Lá na igreja, tive uma experiência. Próximo. Sim. Lá na igreja, por exemplo, como é que a gente faz? Quando a pessoa toma a decisão dela, ou ela vai à igreja visitar, uma decisão, eu chamo a pessoa à frente, chamo mais 2 irmãos e coloco sobre a responsabilidade dele e aquela pessoa. Então, sobre a responsabilidade dele, aquela pessoa. E ela já sai ali, então, com o discipulado. Então, já marca o dia e aquele irmão vai levar aquela pessoa até ela ir para a casa de batismo. E aí, então, irmão, eu sou pastor, e nós não temos graças de batismo na igreja, como tradicionalmente falando, porque eu não preparo ninguém batismo. O próprio discipulador vai preparando. São 3 discipulados, 3 fases. Então, na última, ele vai combinar no batismo. Não foi pastor? Quem tem que fazer isso é o pastor. Eu falei, por quê? Porque você tem que pensar assim. Eu falei, olha só, o que nós fazemos com a pessoa? Ela se convertia domingo à noite, aí ela estava direto na casa de batismo, eu ficava 2 meses, 3 meses com ela, depois ela se batizava e eu não pegava mais. Eu falei, hoje é o contrário. A pessoa toma uma decisão, ela vai ficar pelo menos 7 a 8 meses sendo acompanhada por um. No final, eu e ela discipulamos ela. No final, nós vamos desfazer a dupla, eu vou ficar com ela, vai ficar com uma, e essa vai ensinar para ela o que ela fez, foi feito com ela vai fazer com outra. Então, domingo à noite, eu levei a Adriana, o pai está aí, vai deixar o vídeo sozinho. A Adriana, eu e minha esposa discipulamos 9 meses da Adriana. A Adriana nem passou pelas águas ainda, mas já está discipulando outra. A Adriana e a Carlinha, que foram discipuladas, estão discipulando agora 5 pessoas ao sábado de cantar. Então, só que a gente tem que levar, eu sei que eu estou assim na igreja, agora eu tenho passando esse processo, eu sei que eu tenho pelo menos mais 3 ou 4 anos para que toda a igreja passe por esse processo, porque infelizmente nós ainda carregamos um fardo pesadíssimo de que eu tenho que fazer tudo, quando na verdade o outro pode fazer até melhor do que eu que sou pastor da igreja. Agora, observe, irmãos, isso, ele já tem essa visão, já desenvolve esse trabalho na igreja local. Que bom se isso abrangesse o máximo de igrejas possíveis. Porque se todas as igrejas tiverem essa motivação, a gente vai ter uma igreja mais saudável daqui a algum tempo. Que eu não quero entrar na questão da hierarquia lá de trás, porque senão complica a situação. O discipulado, então, fechando aqui, o discipulado fechou a porta da igreja. Exatamente. Porque hoje a evasão é mínima. É mínima, quase ninguém sai mais da igreja, porque não tem discipulado, não tem nada. Eu venho do jeito que eu estou, fico do jeito que eu estou, e morro do jeito que eu estou, e vou para o inferno do jeito que eu estou, mas está dentro da igreja. Meu corpo foi velado lá na igreja. Eu usei o termo gravidez, igual ao evangelismo, filho desequilibrado. Por que eu usei o termo gravidez? Quando você vai, e ali o horário não permite, assim daí estamos lá na herança do Senhor, 150 crianças. De criança, desenvolvendo trabalho, alguns líderes que trabalham com crianças. 150 crianças. 150 crianças estavam nesse dia lá, que nós fazemos ao 4º domingo, na liderança da Lucerena. Eu usei esse termo porque aquelas crianças ali, elas começaram a ser geradas nelas uma outra expectativa de vida. E hoje nós temos os embaixadores do Não rei, tinha embaixador lá. E as mensageiras Não do tinha rei. mensageira. Depois desse trabalho, começou a funcionar lá. Embaixador e mensageiro, e o pastor Wagner Salgado é testemunha disso. Porque ele está feliz da vida, porque está vendo alguma coisa. Mas, irmãos,
Olha bem, irmão vai falar para mim, mas Saulo, isso aí é um problema da igreja local. Querido, você não é autônomo. Tá? Você não é autônomo. Esse papo que igreja batista é autônoma. Olha, autonomia significa que você está desligado de tudo e você tem poder para tudo. O poder que rege a igreja é o poder de Cristo. A autonomia que você tem, muito mal, é para você deliberar algumas situações na igreja. Então, começa a olhar a igreja como reino. Se Deus hoje dá ao pastor Silas o privilégio de estar nesta igreja, com vários recursos, várias ferramentas à sua disposição, ele tem que começar a olhar como reino, não é como igreja local apenas. Porque senão vai girar tudo em torno dele e o reino está do lado dele precisando e não tem como andar. Precisa de um educador religioso, aqui 3 sentados no banco. Precisa de um ministro de música, aqui 4 sentados no banco. Precisa, queridos, é olhar como reino. O reino vale mais do que a igreja local. E ali está um exemplo disso. Porque as pessoas que foram lá, para implantar lá, não é para mérito delas, porque a glória do Senhor não é nossa. Mas as pessoas que foram lá não moram lá, não são vizinhos deles. São pessoas que em nenhum trabalho se sensibilizaram e se colocaram à disposição. É para o reino, é? Então eu estou aqui, quer ajuda? Vamos trabalhar. Então nós precisamos voltar ao discipulado. Os irmãos não pensem que eu estou aqui querendo trazer para os irmãos o seguinte, o Saulo descobriu a pólvora. Não, isso não. Eu só estou dizendo para os irmãos que nós precisamos de mais pessoas motivadas, que já perderam até a esperança, já estão tranquilas, com a sua vida definida, e acham que o ministério é aquilo ali, que vão morrer ali, e que não precisa acontecer mais nada. Cuidado, você está dentro de uma grande ilusão. Porque, primeiro, que aqui é um lugar onde fogem as pessoas para a eternidade. Segundo, que aqui é um lugar que é transitório. E se no momento desse período de transição não produzir nada, para nada vale isso na eternidade. O que a igreja produz aqui é o que está pesando na eternidade. Se ela não produz nada, lá não está significando nada. Nem o sangue de quem morreu por ela. Então, nós precisamos ter esse despertamento. Esse treinamento para trás é para trazer para nós essa leitura de que a igreja precisa passar, quebrar paradigmas, mudar algumas formas, mas a igreja também precisa ser mais responsável com o seu discipulado. Não estou aqui chamando ninguém de responsável, pelo amor de Deus, interpretem as coisas que eu estou falando, não com uma visão crítica, mas eu estou falando e apresentando para os irmãos, porque nós precisamos produzir resultados e resultados que sejam eficazes. Resultados só para apresentar, formulamos uma pesquisa religiosa, bonitinha, está no site lá disponível, por questão de organização. Sua igreja pode imprimir aquilo lá, vai lá, imprime e usa. Manda os resultados, é bom apresentar o resultado, é uma questão de logística, amém. Mas o fim não é esse. O fim é, quantas pessoas foram discipuladas durante essa semana da Trans? Quantas pessoas entenderam a proposta do Evangelho? E eu ouvi várias vezes e volto a repetir. Um dos pastores pregando, ele apresentou para a gente da sua forma verbal de falar, a conversão do pastor Nilson do Amaral Fanini. Uma série de conferências, 3 dias, e num lugar cheio de lama, de difícil acesso, e só um visitante. E o pregador vai, e talvez alguém tenha pensado, não vale nem a pena mais fazer essa conferência, vamos parar por aqui. Mas não, foi na quinta, foi na sexta, foi no sábado, e no domingo, aquela criança aceita Jesus. E morre um homem que mudou a visão de evangelismo dentro da Igreja Batista. Nilson do Amaral Fanini. Pode ter outros parecidos com ele, em algumas casas dessa aí, aonde você não tem nem prazer de entrar, sabe por quê? Porque está fedendo o ambiente que está entrando. A condição de higiene está abaixo da linha da pobreza. E eu não vou entrar porque eu sou pastor. Não vou entrar porque eu vou deixar meu carro no ar-condicionado para ir atrás. Não, isso aí manda um irmãozinho qualquer lá, não faça isso não, pelo amor de Deus.
É da maneira que você anda que a igreja vai querer andar. É a maneira que você vive que a igreja vai querer viver. É a maneira que você discipula que a igreja vai querer criar outros discipuladores. Se não for dessa forma, não temos razão para estar aqui. Se não for para isso, para que a gente está aqui? O desafio dessa trans não é o mesmo desafio da outra. É pior. Eu lembro até que no primeiro diálogo com o pastor Ronaldo, quando ele me comunicou, vamos repetir a diferença também. Não, repetir não, o contexto é outro. Mudou, irmãos. Porque hoje, se eu e você entrarmos na casa de alguém do mesmo sexo e estiverem lá trocando as suas carícias, tu vai ter que falar de amor, do amor de Cristo que nos constrange e que nos deixa em situação que nós não sabemos nem o que fazer. E é Ele que vai ministrar no meio do seu coração como conscientizar essas pessoas desse senso de valor. Então hoje está pior do que 2011. E estamos caminhando daqui para pior. Se nós não testemunharmos desse amor que vale a pena ser casal, sexo oposto, se nós não testemunharmos desse amor, vivendo a intensidade do Evangelho, que produz diferença, e começando por mim, não sai para a rua, fica em casa. Porque você vai pensar que está ajudando a divulgar o Evangelho, e você está atrapalhando o avanço do Evangelho. E Deus tem misericórdia de mim e de você. Eu vou ficar por aqui, tem muita coisa pela frente, mas para por aí. Eu pedi 40 minutos, e é o suficiente. Deus, diante de Ti, a gente está aqui, Senhor. A gente é gente, Senhor. A gente tem mania de achar que sabe tudo, a gente tem mania de criar fórmulas e falar, é assim que o Senhor vai agir, e se não for assim, não é o Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Porque, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem tudo nas tuas mãos, e eu sei, Pai, que o Senhor quer algo a mais de nós. E como igreja tua que nós somos, homens e mulheres remidos e salvos por Ti, ocupando posições diferentes, Pai, dentro, Pai, de um desafio tão grande. Nós queremos dizer para o Senhor, a gente só vai se o Senhor estiver cadinho. Senhor, a gente só vai sair da nossa casa e vamos dar continuidade a esse empreendimento se o Senhor estiver colocando o nosso coração em paz, em que nós não nos reprovamos diante de Ti. Se alguma coisa nos condena, Senhor, maior é o Senhor. Nos dá essa consciência para que nós possamos ter um compromisso mais afiado contigo, possamos ter mais sensíveis à Tua palavra. Deus, o Senhor tem cuidado da gente, Senhor, com salário ou sem salário. O Senhor tem cuidado da nossa saúde, Senhor, com plano de saúde ou sem plano de saúde. O Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida, nos livrado, Pai, do homem mau, do homem tenebroso, sem ter segurança particular, Senhor. Deus, é por isso que nós te louvamos, e é por isso que nós entendemos que o Senhor quer algo a mais de nós. Nós queremos deixar um legado na nossa geração. E esse legado, Senhor, é que não há Deus como Tu. Que não existe nenhuma outra criatura que possa produzir senso de valor na humanidade na qual nós somos inseridos. E é por isso que nós oramos para o Senhor. É por isso que nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. É por isso que nós sabemos que vamos sair daqui. Estaremos aptos para qualquer embate, porque é o Senhor que faz isso em nós. A nossa suficiência não vem dos nossos braços. A nossa suficiência está em Ti, porque o Senhor não morreu em vão. E se esse mundo todo, Senhor, não quiser compromisso contigo, nós queremos. Se esse mundo todo não quer testemunhar do verdadeiro Evangelho, que é aquele que produz vida para a eternidade, nós não estamos assim influenciados por isso, mas nós estamos dizendo, Senhor, pode contar com a gente, porque a gente, a nossa limitação quer fazer alguma coisa, e não queremos outra orientação que não seja Tua, que os nossos líderes, nossos secretários, nossos presidentes, aqueles que estão envolvidos no Lucena, que eles possam ter visão de Ti, Senhor, que eles possam ser cuidados por Ti, para que as pessoas entendam e percebam a necessidade que existe de divulgarmos a Tua palavra. E é em nome de Jesus que nós te oramos,
porque sabemos que tudo é para ti. Oh, Deus. Faz de nós facilitadores da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ronaldo.